E se seu corpo estivesse falando com você há anos e você nunca o tivesse escutado? Deixe eu começar com uma pergunta que talvez você nunca tenha feito em voz alta, mas que seu corpo vem fazendo em silêncio há anos. Por que suas mãos e seus pés estão sempre frios? Não estou falando do frio de um dia de inverno que se resolve com uma luva e uma boa xícara de algo quente. Estou falando daquele frio que aparece até no pleno verão, num dia ensolarado, num cômodo aquecido. Aquele frio que não se justifica pela temperatura exterior. Aquele frio que parece morar dentro de você, instalado nas suas extremidades como se tivesse permissão permanente para ficar. Muitos normalizam. É que tenho má circulação. É que sou assim. Na minha família, todo mundo é frio. E pode ser que haja algo de verdade nisso. Mas hoje, quero te propor algo diferente. E se esse frio fosse também uma mensagem? E se seu corpo, com essa sensação persistente e quase estranha, estivesse tentando te contar algo que você, no ritmo acelerado do dia a dia, não teve tempo de escutar? É isso que vamos explorar juntos hoje. Sem dogmas, sem verdades absolutas. Com curiosidade, com respeito pela ciência e com abertura para o que diferentes tradições do mundo observaram durante séculos. O corpo como território simbólico. Vivemos numa época fascinante e, ao mesmo tempo, um pouco paradoxal. Temos acesso a mais informação do que nunca. Podemos saber em segundos o que está acontecendo do outro lado do planeta, ler estudos científicos publicados há 3 dias, conectar com pessoas de culturas completamente diferentes. E, no entanto, há algo que muitos de nós perdemos nesse processo: a capacidade de escutar o próprio corpo. Pensamos demais, sentimos pouco. E quando o corpo fala, o calamos com um remédio. O ignoramos porque não é para tanto, ou o racionalizamos até tirar toda a sua profundidade. As culturas antigas faziam exatamente o contrário. Para elas, o corpo não era uma máquina que precisava ser mantida em funcionamento. Era um mapa, um território cheio de sinais, mensagens e símbolos que, se você soubesse ler, te davam informações valiosas, não só sobre sua saúde física, mas sobre seu estado emocional, sua história pessoal e até seu vínculo com quem veio antes de você. Cada órgão tinha um significado, cada dor, uma leitura possível, cada sensação, uma cifra que valia a pena decifrar. Hoje chamamos isso de superstição, ou metáfora poética, ou pensamento mágico. Mas eu me pergunto se talvez não fosse tão descabido assim. Porque se há algo que a neurociência moderna, a psicologia somática e a medicina integrativa estão confirmando nas últimas décadas, é precisamente isso: que o corpo guarda registros que a mente consciente nem sempre compreende. Que as emoções não vivem apenas no cérebro, mas nos tecidos, nos músculos, na pele. O corpo fala. A questão é se nós estamos dispostos a escutar. As extremidades como pontes com o mundo. Antes de entrar no simbólico, quero que você pause um momento em algo muito concreto. Pensa no que fazem suas mãos. Tocam, constroem, acariciam, escrevem, apontam, seguram, soltam, sustentam outros, se estendem em direção ao mundo para dizer: aqui estou, ou te ajudo, ou confio em você. Agora pensa no que fazem seus pés. Avançam, sustentam, enraizam, te levam de um lugar a outro, te conectam com a terra sob seus sapatos. São literalmente o que te permite mover para frente na vida. Mãos e pés, as 2 extremidades do corpo, os pontos mais distantes do coração, as pontes entre você e o mundo exterior. E agora a pergunta incômoda: se essas pontes estão frias, o que isso diz sobre a conexão? Não estou dizendo isso como acusação nem como diagnóstico. Estou dizendo como convite à observação. Porque há algo poético, quase inevitável, no fato de que as extremidades do corpo, as que nos conectam com o que está fora de nós, sejam também as mais vulneráveis ao esfriamento quando algo não flui bem por dentro. O que dizem as tradições antigas?
Vamos viajar um momento pelo mapa cultural do mundo e ver o que diferentes tradições disseram sobre esse fenômeno. A medicina tradicional chinesa tem uma visão muito clara a respeito. Nesse sistema milenar, a energia vital que circula pelo corpo se divide em dois princípios complementares: o Yin e o Yang. O Yang é o princípio quente, ativo, expansivo, solar. É o que move, o sangue, o que leva calor às periferias do corpo, o que nos permite sair, crescer, nos relacionar. Quando o Yang se enfraquece, o calor se concentra no centro e não chega às bordas. As mãos esfriaram, os pés esfriaram. O corpo, em sua sabedoria de sobrevivência, protege o essencial e abandona as fronteiras. É uma imagem poderosa se você a pensa em termos energéticos e emocionais. O fogo interior se resguardando enquanto as margens ficam expostas ao frio. O centro sobrevive, mas as conexões com o exterior se enfraquecem. As tradições xamânicas presentes em culturas de todos os continentes tinham uma interpretação igualmente interessante. Para muitas dessas tradições, as mãos representam a capacidade de dar e de receber, e os pés, a direção vital. Para onde você vai, que caminho escolhe, o quão firmemente está plantado na terra. Quando essas zonas esfriaram, interpreta-se como uma forma de recolhimento energético. Uma contração sutil do ser, como se algo em você dissesse: prefiro não me estender demais, prefiro não avançar muito rápido, prefiro não tocar muito fundo. Não é um julgamento, é um sinal. A medicina humoral da antiguidade ocidental, que dominou o pensamento médico europeu por mais de 1000 anos, também estabelecia vínculos diretos entre a temperatura corporal e o estado emocional e temperamental de uma pessoa. O temperamento melancólico, associado à terra e ao elemento frio e seco, era o de quem se retira, rumina, observa de longe. O sanguíneo, quente e úmido como o ar, era o de quem se expande, conecta, flui. O caráter e a temperatura, a emoção e o corpo, entrelaçados. Culturas diferentes, épocas diferentes, linguagens diferentes. Mas uma intuição que se repete com uma consistência que, no mínimo, merece atenção. O frio periférico está relacionado a uma energia que não circula livremente, com uma expansão que não se completa, com algo que se retrai antes de chegar à borda. O sistema nervoso e a hipervigilância. Agora quero te levar a um território que me parece especialmente revelador, porque conecta o simbólico com o fisiológico de uma maneira que já não podemos ignorar. Você já ouviu falar do sistema nervoso autônomo? É aquela parte da sua biologia que funciona abaixo da sua consciência, a que regula sua respiração, sua digestão, seu ritmo cardíaco. A que decide, em fração de segundos, se você está numa zona segura ou se há uma ameaça. Quando o sistema nervoso percebe perigo, ativa o que coloquialmente chamamos de modo de luta ou fuga. O corpo entra em alerta. Os recursos se redistribuem para o essencial: o coração, os pulmões, os músculos grandes. O sangue se concentra no centro e as extremidades esfriaram. Isso não é metáfora, é biologia. É o que acontece literalmente no seu corpo quando o sistema nervoso diz modo emergência. O problema é que muitas pessoas vivem nesse modo de forma crônica. Não porque estejam em perigo real, mas porque aprenderam em algum momento de sua vida ou de sua história familiar que o mundo exige vigilância constante, que baixar a guarda tem consequências, que se expandir é arriscado. E assim, o sistema nervoso fica ligado, avaliando, antecipando, sem se permitir relaxar de verdade. O resultado físico: mãos frias, pés frios, um corpo que, mesmo estando sentado numa poltrona confortável numa tarde tranquila, continua em modo de alerta silencioso. A isso se chama hipervigilância, e é mais comum do que você imagina. Nem sempre vem de uma experiência traumática óbvia. Às vezes vem de ter crescido num ambiente imprevisível, de ter um cuidador que era emocionalmente inconsistente, de ter aprendido que expressar o que sentia tinha um preço, de viver durante anos com uma pressão de fundo que nunca era nomeada, mas sempre era sentida.
o corpo aprende, e o que aprende, repete, mesmo quando já não é necessário. A memória do legado. E aqui chegamos a algo que me fascina profundamente e que cada vez tem mais respaldo científico: a memória ancestral. Não estou falando de algo místico nem esotérico. Estou falando de algo que a epigenética, um ramo da biologia, está investigando com resultados que, francamente, mudam a maneira como entendemos quem somos. A epigenética estuda como as experiências de vida podem modificar a forma como nossos genes se expressam. E algumas dessas mudanças, comprovadas em estudos com animais e com evidências crescentes em humanos, podem ser transmitidas às gerações seguintes. Dito de forma mais simples, os traumas, os medos, os padrões de sobrevivência dos seus avós podem estar vivendo no seu corpo sem que você saiba. Pensa nisso por um momento. Nossos bisavós e bisavós viveram coisas que hoje nos custam imaginar. Guerras, fomes, exílios, violências. Épocas em que expressar as emoções podia ser perigoso, em que a confiança era um luxo, em que avançar demais chamava a atenção errada, e seus corpos aprenderam a se contrair, a não ocupar espaço demais, a manter o fogo interno aceso, mas guardado, protegido. Poderia ser que algo dessa contração ainda viva em você? Não como uma memória consciente, mas como um padrão no corpo. Uma forma aprendida de se relacionar com o mundo que foi sendo passada, silenciosamente, de geração em geração. Não estou dizendo isso para alarmar, nem para carregar o passado como uma culpa. Estou dizendo como uma possibilidade que vale a pena contemplar. Porque se há um padrão herdado, há também a possibilidade de reconhecê-lo. E o que se reconhece pode se transformar. A energia ancestral não é uma condenação. É um ponto de partida. A linguagem simbólica do corpo. Deixa eu agora propor uma leitura simbólica que não substitui nenhuma explicação médica, mas a acompanha. As mãos frias podem simbolizar dificuldade para dar ou receber sem reservas, para se estender em direção aos outros com abertura real, para tocar o mundo sem medo do que pode acontecer se você se expuser demais, para aceitar o que vem sem filtros defensivos. Quantas vezes você retira a mão, metaforicamente falando, exatamente quando poderia se conectar? Quantas vezes evita pedir algo que precisa porque te parece demais? Quantas vezes oferece ajuda pela metade porque dar de verdade parece perigoso? Os pés frios podem simbolizar insegurança no caminho. Dúvida sobre para onde avançar. Uma relação complicada com o movimento para frente. Uma dificuldade para estar plenamente plantado no presente, na Terra, no seu próprio percurso. Quantas vezes você adia uma decisão importante porque não se sente suficientemente seguro? Quantas vezes caminha pela vida na ponta dos pés, sem se comprometer de verdade com nenhum rumo, por via das dúvidas? Não se trata de procurar culpados, trata-se de observar com honestidade. E há algo mais que quero apontar, porque me parece especialmente relevante neste momento histórico que vivemos. Vivemos numa era que nos empurra constantemente para fora, para nos mostrar, nos expor, sair da zona de conforto, crescer, escalar, nos expandir. O discurso dominante é o da expansão permanente. E, no entanto, muitos corpos dizem exatamente o contrário. Há uma contradição brutal entre o que a cultura nos pede e o que o corpo, em sua sabedoria ancestral, está expressando. E essa contradição, quando não é atendida, gera tensão, esgotamento, a sensação de estar correndo em duas direções ao mesmo tempo. Um aviso importante: equilíbrio entre o simbólico e o médico. Aqui preciso fazer uma pausa importante, porque um dos erros mais comuns que vejo nesses territórios é o de ir a um extremo ou ao outro. Por um lado está quem reduz tudo ao físico e descarta qualquer leitura simbólica como coisa de alternativo. Para essa pessoa, se tem as mãos frias, é circulação e ponto. Nada mais a explorar. Por outro lado, está quem romantiza tudo e diz: tenho as mãos frias porque sou muito sensível energeticamente.
ou porque absorvo as emoções dos outros, ou porque estou muito conectado com o espiritual. E assim evita-se consultar medicamente, porque a explicação mística já lhe parece suficiente. As duas abordagens, aplicadas de forma exclusiva, me parecem incompletas. O primeiro e mais importante: se você tem frio persistente nas extremidades, se examine. Pode ser deficiência de ferro, função tireoidiana, problemas circulatórios, fenômeno de Raynaud, pressão arterial, estresse crônico. Há causas físicas muito concretas que merecem atenção médica real. A sabedoria simbólica não substitui um exame de sangue. A interpretação energética não substitui uma consulta médica. Dito isso, uma vez que o físico está atendido, a leitura simbólica faz todo o sentido do mundo. Porque o corpo pode ter uma explicação biológica perfeitamente válida e, ao mesmo tempo, estar narrando uma história emocional que também merece atenção. Não é um ou a outro, é ambos em diálogo. Perguntas que valem mais do que as respostas. Se há algo que aprendi nesse caminho de exploração da linguagem corporal e da herança ancestral, é que as perguntas certas são muito mais valiosas do que as respostas rápidas. Então, te deixo algumas. Não para que as responda agora mesmo em voz alta, mas para que as deixe ressoar. Para que as carregue ao longo do dia e veja o que surge. Em que áreas da minha vida estou me contendo sem perceber? Há algo que quero fazer, dizer, pedir ou soltar, mas que continuo adiando porque não me sinto suficientemente seguro? De onde vem essa insegurança? É minha, completamente minha, ou há algo dela que aprendi de quem veio antes? Quando foi a última vez que me estendi em direção ao mundo sem calcular primeiro todos os riscos possíveis? O que aconteceria se eu decidisse ocupar um pouco mais de espaço, dar um pouco mais, avançar um pouco mais, sem esperar ter todas as garantias? Essas perguntas, repetidas em momentos-chave, podem ser mais transformadoras do que qualquer técnica elaborada. Porque a transformação não começa com fazer diferente, começa com ver diferente. Práticas concretas, da reflexão à ação. Certo. Já refletimos, já exploramos. Mas se tudo isso ficar no terreno das ideias bonitas e não mudar nada na vida cotidiana, perdemos o tempo. Então, vamos descer à terra, com coisas concretas, simples, acessíveis. Primeiro, cuide do físico. Já disse antes, mas repito porque é fundamental. Antes de qualquer outra coisa, se examine. Exame completo, tireoide, ferro, vitamina B12, vitamina D. Se houver algo desregulado, trate. Seu corpo precisa que você o cuide no nível mais básico antes de pedir que ele abra sua energia. Segundo, observe os momentos. Nos próximos dias, preste atenção em quando sente mais frio nas mãos e nos pés. É em situações sociais onde há tensão? Quando precisa tomar uma decisão importante? Quando alguém te pede algo ou quando você precisa pedir? Quando deve colocar um limite? Não analise, apenas observe. Anote se quiser. Os padrões falam por si mesmos. Terceiro, ative suas mãos de forma consciente. Antes de uma conversa que te gera nervosismo, esfregue-as. Pressione uma contra a outra. Mova-as, flexione os dedos, sacuda-as suavemente. Não como um ritual mágico, mas como uma forma de dizer ao seu sistema nervoso: estou aqui, estou presente, posso tocar esse momento sem me retirar. É um sinal que você manda ao seu próprio corpo, e o corpo escuta. Quarto, trabalhe com seus pés. Caminhe descalço em casa sempre que puder. Sinta a textura do chão sob seus pés. Pisar na terra, mesmo que seja o piso de cerâmica da sua cozinha, ativa uma sensação de enraizamento difícil de conseguir de outra forma. Você também pode fazer pausas antes de agir por impulso e se perguntar: estou avançando a partir do desejo ou do medo? Estou me movendo em direção a algo que quero ou fugindo de algo que tenho medo de enfrentar? Essa diferença, tão sutil às vezes, muda tudo. Quinto,
Pequenos atos de expansão voluntária. A expansão não precisa ser um salto no vazio. Pode ser algo muito pequeno. Dizer o que pensa numa conversa, com calma e respeito, quando normalmente engole. Pedir ajuda sem pedir desculpas por precisar dela. Receber um elogio sem minimizá-lo imediatamente com um "não é nada". Compartilhar algo seu, uma opinião, uma ideia, um sentimento, sem editá-lo até torná-lo irreconhecível. Cada um desses pequenos gestos é, energeticamente falando, fogo. E o fogo, quando alimentado com constância, não fica em faísca, se torna lar. A energia ancestral como ponto de partida. Quero fechar com algo que me parece essencial. A herança que carregamos, seja física, emocional ou relacional, não é uma sentença. Não é um destino inevitável do qual não podemos escapar. É mais parecida com receber uma casa antiga. Quando você herda uma casa velha, tem opções. Pode ignorar que há umidade nas paredes e morar nela como está. Pode demoli-la e construir algo completamente novo do zero. Ou pode habitá-la com respeito, conhecer sua história, reparar o que for preciso e transformá-la em algo que verdadeiramente lhe pertença, que carregue seu toque além do de quem viveu lá antes. A energia ancestral funciona igual. Não é uma corrente que te prende. É um rio que flui há séculos. Você pode se deixar arrastar sem perceber, ou pode aprender a nadar nele, a entender sua corrente e a usá-la para se impulsionar em direção ao lugar que você decide ir. E talvez, só talvez, aquecer as mãos não comece com luvas. Comece com decisões, com permissão, com a escolha consciente e repetida de se expandir um pouco mais a cada dia. Suas mãos e seus pés frios não são um enigma sem solução, nem um simples dado médico a ignorar. São as duas coisas ao mesmo tempo. São um fenômeno corporal com causas fisiológicas reais. E também são, possivelmente, uma metáfora viva de algo que sua história, seu sistema nervoso e talvez seu legado vem tentando te dizer há muito tempo. Herdamos muito mais do que a cor dos olhos ou o formato do nariz. Herdamos maneiras de estar no mundo, formas de nos proteger, reflexos de expansão e de contração que foram se moldando ao longo de gerações e que vivem em nós como padrões invisíveis, mas palpáveis. E, no entanto, não estamos condenados a repeti-los. O primeiro passo é simplesmente notar, observar sem julgar. Escutar o que o corpo vem tentando te dizer há tempos com essa sensação persistente nas pontas dos dedos, nas plantas dos pés. O segundo passo é agir, no pequeno, com constância, com a convicção de que cada gesto de abertura, por mínimo que seja, é um ato de transformação. Então, da próxima vez que você notar o frio nas suas mãos, em vez de enfiá-las automaticamente nos bolsos, pause. Pergunte-se: em que parte da minha vida estou me contendo agora mesmo? E pergunte-se também: o que aconteceria se, só por hoje, eu me permitisse me expandir um pouco mais? A resposta que surgir pode te surpreender. Te leio nos comentários. Me conta, você se identifica com alguma dessas ideias? Você costuma ter as mãos ou os pés frios? O que ressoa em você de tudo que exploramos hoje? Até o próximo vídeo.